O teu amor me encontrou, o teu sangue me lavou. Agora eu sei, não posso viver longe do teu amor. O teu amor me encontrou, o teu sangue me lavou. Agora eu sei, não posso viver longe do teu amor. Aleluia! Quando pensei que estava sozinho e caminhei por aquele caminho, tudo se desfez ao ver que estava comigo. Quando achei que tinha encontrado o tesouro que tanto sonhei, tudo se desfez ao ouvir a tua voz. O teu amor me encontrou, o teu sangue me lavou. Agora eu sei, não posso viver longe do teu amor. O teu amor me encontrou, o teu sangue me lavou. Agora eu sei, não posso viver longe do teu amor. O teu amor me encontrou, o teu sangue me lavou. Agora eu sei, não posso viver longe do teu amor. Agora eu sei, não posso viver longe do teu amor. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus. Abra sua Bíblia comigo, do Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 9. Evangelho de Marcos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de Marcos, capítulo 4. A parábola do semeador. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela também caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Repita comigo: não tinham raiz. De novo, não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até a 100 por um. Aí Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Amém, igreja? Aleluia! Queridos, essa parábola é extremamente conhecida. Eu acho que aqui todo mundo já conhece essa parábola. Parábola do semeador. Só porque quando Jesus, ali, cercado pela multidão, assentou no barco e começou a ensinar, ele ensinava por parábolas, ele usa uma linguagem conhecida para dizer uma outra coisa. Parábola é isso. E os discípulos falaram para ele: Senhor, nós não entendemos nada. Explique-se. Ele falou: pode deixar, eu vou explicar. Aí ele começou a explicar a parábola para os discípulos, depois que a multidão saiu. Ele disse: olha,
A semente que é semeada é a palavra de Deus. O solo ou a terra são os corações do homem. E essa palavra que é semeada pode ser a palavra logos, pode ser a palavra rema, uma palavra revelada. E ela pode ser semeada por qualquer um. Pode ser um pastor, um missionário, um evangelista, pode ser um irmão que está do seu lado, pode ser você. O importante é que alguém lance a semente no solo, porque só colhe quem planta. No final ele disse, olha, algumas vão frutificar e dar a 30, 60, 100 por um. Outras não vai produzir nada. Mas nós não podemos parar de semear. Amém, queridos? Amém? Aí ele continuou, ele disse, olha, a palavra ou a semente que caiu à beira do caminho é a palavra de Deus que é lançada num coração de solo duro. Aí as aves do céu vêm, essas aves do céu, ele disse, é Satanás que vem e rouba a palavra que foi lançada no coração. Nós usamos muito essa parábola aqui para evangelizar, para explicar algumas coisas para o crente, mas deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é uma parábola para a igreja, para mim, para você, porque ao longo dos anos, o nosso coração, que recebeu a palavra que era um bom solo, uma boa terra, se não for regada, se não receber os nutrientes necessários, ela vai endurecendo, ficando mal. Eu policio muito meu coração. Quando vem algum pensamento mal, eu falo, Senhor, misericórdia, cuida do meu coração. Porque às vezes você está orando por uma situação muito ruim, e a coisa não acontece, aí você já começa a apelar, Senhor, será que não dá para o Senhor arrebentar com esse freguês? Não. Que isso, pastor? Que isso? Então, queridos, muitas vezes, aí Jesus explicando a parábola, ele disse, olha, sementes caem à beira do caminho, um solo duro, aí Satanás, a pessoa mal recebeu a palavra, ouve uma palavra de Deus, ouve uma palavra tremenda, aqui, agora, sai lá fora, o diabo vem e arranca tudo do coração, tira tudo. Aquele pastor está querendo é graça. Você vai acreditar naquele pastor? Você vai acreditar no que ele falou? Preguei, nem sai ali na porta, o diabo já começou a tentar tirar. Foi isso que Jesus disse, ele diz, olha, semente lançada à beira do caminho, as aves do céu vêm e rouba, toma a semente, tira do coração da pessoa. É aquele crente emocional, converte pela emoção, ouve uma palavra e realmente admite o erro, que é pecador, converte, chega ali fora, passou a emoção, o calor do momento, como diz o Roberto, passou o calor do momento, acabou. Jesus continuou, olha, muitas sementes caem em solo rochoso. Eles recebem a palavra, presta atenção, com alegria. Poxa, é isso mesmo, eu preciso mudar de vida. Eu não posso continuar mais nesse pecado. Eu não posso mais continuar fazendo o que eu estou fazendo. Recebe a palavra com alegria. Mas aqui o texto diz que essas que caem em solo rochoso não têm raiz. Jesus explicando a parábola, ele disse, aí vem a angústia, vem a perseguição, vem os parentes, você virou crente agora, crentinho. Começa a zoar. O cara vai ficando envergonhado, angustiado. Como não tem raiz, a palavra ainda não germinou, a semente não germinou, não criou raiz no coração dele, sabe o que ele faz? Abandona a fé, se escandaliza. Aí houve alguma coisa ruim de certa igreja, de pastores, de líderes, aí ele se escandaliza
e cai fora da igreja. Por quê? Jesus explica, porque ainda não criou raiz, recebeu a palavra com alegria, recebeu a palavra com muito prazer, mas aí veio a angústia, a perseguição, a zoeira dos parentes, dos amigos, dos colegas de trabalho, de escola, de futebol. Ih, crentinho, o cara vaza, sai da igreja, não tem raiz. Jesus continuou explicando, ele disse, olha, aquela que caiu entre espinhos. Muitas vezes você prega para alguém, a pessoa vem, você convida, ela vem no culto, vem na igreja, ouve uma palavra, a semente é semeada no coração da pessoa. Mas ela cai entre espinhos, e Jesus explica o que é isso. Ele diz, olha, são os cuidados do mundo, são as riquezas, as ambições. A pessoa recebeu a palavra, mas de repente, o diabo já mudou a mente, o coração dele. Ele já não está se preocupando em ser salvo, em ir para o céu. Ele está preocupado em ganhar dinheiro, adquirir riquezas, as ambições do mundo, disse Jesus, foi Jesus falando isso. Os cuidados do mundo. Uai, irmão, você sumiu da igreja? Ah, não, comprei uma casa, agora está longe demais da igreja. Irmão, então vai numa igreja mais próxima da sua. Ah, não, lá eu não me adapto, lá não é igual a comunidade, lá não pode bater palma, lá não pode isso. Ah, não, lá é estranho, está tudo diferente. Sabe o que é isso, queridos? A semente foi semeada entre espinhos. A pessoa começa bem, mas não termina bem. E o importante não é começar bem. O importante é terminar bem a sua vida. É isso que nos vai trazer a salvação. Não adianta se converter, dar glória a Deus, estrelinha, pular para cima, piruleta, e dar testemunho por uns dias e depois casca fora. Vem as ambições do homem, as ambições do mundo, vem os cuidados do mundo. Já ouviram aquela outra parábola que Jesus contou sobre o casamento, sobre a festa do rei, o casamento do filho? Convida todo mundo. E aí, convidaram, uns disseram, comprei uma fazenda, eu não posso ir. Está valorizando mais a fazenda do que a salvação. Eu casei agora. Não, eu comprei uma junta de boi, tem que amansar os bichos. Coisas, isso aí era uma junta de boi naquela época, era como se fosse um Camaro amarelo hoje, tá? Era meio de transporte, era para trabalhar, era para fazer um monte de coisa. Eu comprei um cavalo árabe, aí sim. Isso aí é um Mustang, uma Lamborghini da época. Né? Então, queridos, todo mundo rejeitou. Sabe o que é isso? O convite que é feito para que a pessoa seja salva, para aceitar a Jesus no seu coração, permanecer firme. Aquela semente cai num coração cheio de espinhos, num coração magoado com a igreja, magoado com o pastor, magoado com as pessoas. Um coração completamente desconfiado, não consegue confiar em ninguém. Muitas vezes a pessoa foi traída pelo marido, traída pela esposa, muitas vezes teve problemas sérios na igreja. É um coração cheio de espinhos. E mesmo que a pessoa, presta atenção, ela não cria raízes em lugar nenhum, sabe por quê? Aí ela, mesmo que ela continue frequentando uma igreja, de vez em quando ela se torna religiosa e se torna infrutífera. Ela não produz fruto porque ela não tem raiz em lugar nenhum. Ela está numa igreja e de repente, queridos, constrói uma outra igreja no mesmo bairro, ela casca para lá, para experimentar, para ver. Mas agora é a moda. Aí vai lá e se toma até as cuecas, o relógio, aí volta triste, vou voltar para a comunidade, voltar para a minha igreja. Então, queridos, Jesus explicando essa parábola, e ela é para nós hoje. Que tipo de solo é o nosso coração?
Aí Jesus, finalizando a explicação, ele disse: mas tem semente que cai em boa terra. Aí ela cresce, ela cria raízes, ela floresce, ela frutifica para a glória de Deus. Aí ela produz a 30, ela produz a 60, e tem tipo de solo, e tem corações, tem pessoas que frutificam a 100 por 1. Essa é a multiplicação. Apenas uma palavra, apenas uma semente, se tornou em 100, se multiplicou. Esse é o desejo de Deus, é o que está no coração de Deus. Essa tem raiz. Esse é o crente raiz. Viu? Marcelo Augusto vai falar sobre o que, pastor? Vou falar sobre a parábola do semeador à la Rosemir, versão 2024. Revelação que Deus me deu, escrevi isso agora há pouco ali, que até então, durante a semana, não tive jeito de preparar nada. Aí sentei ali, a Dalva está no quarto, escrevendo em cima da cama, minha letra está dura até de ler, já não é boa, e a Dalva roncando e eu escrevendo a palavra. A Dalva sempre me traz inspiração. Cadê ela? Tá ali, eu pensei que ela não estava aqui dentro, olhei, ela não estava. Ela está lá. Ai, papai. Sabe, queridos, então nessa parábola, Jesus compara a palavra de Deus com sementes, com plantas. Sementes que nascem, crescem. Agora, por que eu estou dizendo que ela é para nós hoje? Presta atenção. Toda semente, toda planta, a Bíblia diz, toda planta que o Pai não plantou será arrancada e lançada fora. Mas não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que toda planta, ela precisa estar inserida em algum lugar para retirar dali nutrientes para a sua vida. Ou ela está no solo, ou hoje tem aquelas plantações dentro d'água num cano, mas ela precisa de água e precisa de nutrientes. Toda planta precisa estar inserida em algum lugar, trazendo para nós, que somos como plantas plantadas na casa de Deus. Não existe esse negócio de crente falar, eu vou ser crente em casa. Não funciona. Não existe. Vai dar ruim. Porque eu já ouvi pessoas que recebem a palavra, se convertem, mas vêm as decepções. O homem decepciona, as estruturas decepcionam, pastores decepcionam pessoas, porque muitas delas convertem com uma expectativa, e de repente o pastor não é nada daquilo que ela pensou que seria. Mas também, irmãos, presta atenção numa coisa, eu não vou ficar só metendo o pau nos pastores, não, porque eu sou um. Presta atenção, existe também aqueles crentes que convertem e vira crente 6 horas. Irmão, 6 horas para mim, irmão, 6 horas para aqui, irmão, 6 horas para isso, irmão, 6 horas. Sabe, irmãos, é lógico que nós podemos pedir a oração do pastor quando a coisa está a um nível a mais, quando está num nível hard. Mas sabe de uma coisa? Nós também temos que nos virar, nós temos que orar, irmãos. Jejuar, pagar o preço. Amém? O pastor está aqui para te ajudar, não para ficar no seu lugar tomando bordoada. Então, queridos, Jesus, ele continuou, ele disse, olha, toda planta precisa de um lugar, ela precisa ser inserida em algum lugar para frutificar, para receber nutrientes. O que mais me tocou nesse texto é que Jesus fala o tempo todo aqui, ele fala de raízes,
de ter raízes ou a ausência de raízes. Agora vamos lá. Por que é que eu não frutifico na casa do Senhor? Por que é que eu não frutifico para a glória de Deus, diz a Bíblia? O problema, querido, está na igreja. O problema está no pastor. Não, o problema está nas raízes. Esse é o grande problema. Ou a ausência delas. Que tipo de solo é o nosso coração? É um solo à beira do caminho? É um solo rochoso? É um solo cheio de espinhos, que se preocupam somente com os cuidados do mundo, cheio de mágoas? É lógico que na igreja nós temos pessoas de todo jeito. E nós estamos aqui, queridos, para serem curados, sarados, transformados, avivados, abençoados, renovados pela palavra de Deus. Amém, igreja? Esse é o alvo, é o propósito de Deus, te inserir numa igreja local. Que você ande em mutualidade, que você caminhe junto com seus irmãos. Que você ame, aprenda a amar os seus irmãos. Amar não é sentimento, amar é servir os seus irmãos. Você mostra que ama a Deus amando os irmãos. A Bíblia é clara, a regra é clara: quem não ama o irmão não ama a Deus. E com todos os seus defeitos, seus problemas, todas as suas fobias, angústias, pressões, nós temos que amar uns aos outros. Amém, igreja? Então, queridos, nesse texto, Jesus fala de raízes ou a ausência delas. A capacidade de produzir frutos está ligado à saúde das raízes. A Bíblia diz que quando a raiz não é boa, eu nem precisava falar isso, você sabe disso. Quando a raiz não é boa, o fruto é ruim. Também não é bom. Também não é bom. Não pode sair fruto bom de raízes ruins. Qual é o grande problema nosso? É preparar o nosso coração, é ter uma boa terra, para que a semente da palavra de Deus, que foi semeada na sua vida, no seu coração, possa crescer, enraizar, criar raízes, até ao ponto de começar a frutificar na casa de Deus. Sabe, queridos? Então a capacidade de produzir frutos depende da raiz. As raízes, presta atenção, só serão saudáveis e sadias se elas tiverem um bom solo, recebendo a palavra de Deus. É o que a palavra, é o que a parábola está dizendo. Não é eu que estou inventando isso não, irmãos. Ele diz: uma caiu à beira do caminho, o diabo veio e arrancou a palavra. Outra caiu em solo rochoso, não tinha raiz, veio o sol, veio os problemas e ela secou, não produziu nada. A outra caiu entre espinhos. Irmãos, toda raiz para frutificar, para que a planta cresça, tem que estar num bom solo, um bom coração. O grande problema é que ao longo dos anos nós vamos fechando o nosso coração para Deus e a sua palavra. Com as decepções, com as angústias, com os problemas que acontecem na igreja, na família, ou aí no seu trabalho. Nós vamos fechando o nosso coração. Aquele bom solo que recebeu a palavra, de repente, pode se transformar num coração rochoso. A palavra é lançada na nossa vida, no nosso coração, mas não cria raízes. Você não toma para si essa palavra. Aí entra o ministério da paz. Essa palavra é para aquele casal lá. Joga lá do outro lado.
essa palavra não é para mim. Sabe o que é isso? Um coração rochoso. Não deixa a palavra criar raízes. Querido, quando você percebe que é uma palavra de Deus, eu não estou aqui para trazer uma palavra minha, eu não tenho palavra nenhuma para passar para ninguém. Eu tenho a palavra de Deus que eu medito, que eu oro, que eu busco, instrução do Senhor, para instruir a igreja. Eu estou aqui para profetizar na sua vida. Eu estou aqui para te abençoar em nome de Jesus. Sabe, queridos, mas nós precisamos de ter um bom coração. Temos de ter uma terra fértil, temos de ter uma boa terra, receber a palavra de Deus e deixá-la enraizar. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista. Guarda a palavra no seu coração. Pode ser uma repreensão, pode ser uma palavra de ânimo. Seja qual for a palavra, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, o que diz. Nós precisamos preparar os nossos corações. Chegar aqui e falar: Senhor, eu abro o meu coração. Irmãos, quando estamos cantando, não é nada mais, nada menos do que preparar os nossos corações para receber a palavra de Deus. E quando fazemos isso, querido, nos quebrantamos diante de Deus, admitimos que somos fracos, falhos, precisamos da palavra de Deus, precisamos das raízes sadias, porque quando estamos enraizados, quando estamos firmados em Deus, pode vir o vento, a tempestade, pode vir o que vier, venha o que vier, você vai continuar enraizado em Deus, firme nas promessas do Senhor, nada pode te abalar. Notícia ruim nenhuma te abala. Amém? Então, queridos, quando temos um coração, uma terra boa, recebemos a palavra, não é só isso. Nós precisamos uma semente para frutificar numa boa terra. Ela precisa de água e precisa de nutrientes. Quando você tem um bom coração, quando você acolhe a palavra de Deus, ela vai brotar. Mas se não tiver água, se não for regada pelo Espírito de Deus, o que Jesus respondeu para Nicodemos? Você tem que nascer de onde? Do Espírito e da palavra, da água e da palavra. Queridos, nós precisamos ser regados com a água que vem de Deus. O que Jesus disse? Olha, vocês serão como rios de água viva. Quando Deus começa a regar a sua vida, a te encher com o Espírito, a liberar palavras proféticas sobre a sua vida, é para que os nutrientes espirituais sejam jogados, lançados no nosso coração, para que a semente cresça, produza, frutifique para a glória de Deus. Por isso nós precisamos estar atentos, queridos, amém? É interessante essa parábola, que só a semente que caiu em boa terra é que produziu frutos. Todas as outras falharam no seu propósito. A culpa é de Deus? Não. A culpa é do coração rochoso, a culpa é do coração à beira do caminho, um coração endurecido pela vida. Irmãos, você não é pastor. Às vezes a gente ouve cada história, cada coisa que se pratica por aí. Ontem eu ouvi uma dessas, a dó. A pessoa vai endurecendo o coração, não tem como. Luta após luta, guerra após guerra, problemas um atrás do outro, por 1 ano, 2, 3, 10, 15 anos, o mesmo problema. Sabe o que acontece?
Aquele coração que era terra boa, que recebeu a palavra, se tornou um coração à beira do caminho. Qualquer palavra, ou qualquer semente que for semeada naquele coração, não vai enraizar e não vai produzir. Por isso a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e devemos guardar o nosso coração, para que ele não se endureça contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, diz o profeta, ela é como que um martelo que quebra a rocha. A palavra de Deus é poderosa, ela não muda, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. E ela é poderosa para destruir sofismas, mentiras do diabo. Porque muitas vezes você lança a semente, as aves do céu vêm e tomam, e coloca outra semente no coração da pessoa. Uma semente ruim, que não vem da parte de Deus. Então todas as outras sementes falharam no seu propósito. Mas Deus não desiste de nós, aleluia. Ele continua nos amando, Ele continua enviando a sua palavra, e o profeta diz, enviou a sua palavra e o sarou. A palavra de Deus traz cura, traz refrigério. Imagina você quando o seu coração está prestes a se tornar um coração de solo rochoso, um coração endurecido, e Deus libera uma palavra de ânimo, de fé, de coragem, quando Deus te levanta, quando Deus ordena que você fique de pé, erga a sua cabeça, caminhe de cabeça erguida, porque ninguém mais vai te envergonhar. Deus nos livra do opróbrio, da vergonha, é a palavra de Deus que nos levanta, aleluia. Salmo 1, versículo 2, fala sobre o homem feliz, o homem bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que não senta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Versículo 2. Aí ele diz, quem conhece esse salmo? Mas bem-aventurado ou feliz é aquele homem que medita na palavra do Senhor, dia e noite. Que mais? Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro, que a seu tempo dá as suas folhas e produz frutos. Então não basta apenas ter um bom coração, nós precisamos ser regados pela presença de Deus. E isso só vai acontecer quando você tirar um tempo para orar, um tempo para ler a palavra de Deus, quando você desconfiar que precisa vir na igreja, orar pelos irmãos, receber a oração dos irmãos, ter comunhão com os irmãos, vir na quarta-feira, fazer uma campanha, ter um alvo, um propósito na sua vida. Amém, queridos? Orar confiantemente no Senhor, vir na sexta-feira orar, adorar a Deus, receber oração, ter comunhão, vir no sábado, os jovens, quem tem menos de 100 anos aqui é jovem, diga glória a Deus. Vem no sábado, queridos, você é jovem ainda, oh glória. Ai, papai do céu, teve umas irmãs e irmãos já assim meio de idade, Jade, viu como eles ficaram animadinhos, que eu falei que é jovem? A Andresa está rindo até agora. Aí, tá falando, achando que é jovem ainda, 50 anos. Oh, glória a Deus, irmãos. Então é bem-aventurado, é feliz aquele que é plantado junto às águas. Querido, ele frutifica. Irmãos, a pergunta é, para encerrar, onde está firmado as nossas raízes? Quero te fazer uma outra pergunta. O solo onde você foi plantado, a igreja onde você foi plantado, ela te fornece todos os nutrientes para você frutificar? É uma igreja,
É uma igreja que crê que Jesus Cristo salva, que somos salvos pela graça, não a supergraça, a graça de Deus. Somos salvos pela graça. É de graça. Custa nada. Jesus já pagou o preço lá na cruz. Não custa para nós, porque foi muito custoso para Ele. O preço foi alto. A igreja onde você está, querido, ela acredita que Jesus é poderoso para curar hoje. Aonde você está inserido, a igreja se move nos dons. Ela fala em batismo com o Espírito Santo, ela fala em dons espirituais, que nos renova, que nos torna útil, e que nos faz frutificar para a glória de Deus. Você está sendo regado pelo Espírito, a presença de Deus se faz presente na vida da liderança, na vida dos irmãos, nas reuniões. Se você está inserido numa igreja assim, continua. Tome raiz, crie raízes. Firma os seus pés. Essa igreja ora com você, se importa com você, ama você. Ela quer ter comunhão com você. Ou você é apenas um a mais. Essa parábola, queridos, é para nós hoje. Isaías 26, 6 fala assim, uma palavra profética que Deus me liberou para esta igreja. Presta bastante atenção. Deus liberou uma palavra, Deus me deu essa palavra agora à tarde. É uma promessa de Deus para mim e para você que faz parte desta igreja, que está enraizado nesta igreja. Diz assim: nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores, e encherá o mundo de frutos. É uma promessa de Deus. Eu vou parafrasear esse texto. Nos dias vindouros ou nos próximos dias, a nova comunidade cristã lançará raízes, vai criar, vai frutificar e vai encher o mundo de frutos. É uma promessa de Deus para mim. Essa é a promessa do Senhor para mim e para você.